Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o caso envolvendo o Marco Antônio e o volante Lucas Oliveira, que assim, foi perguntado a respeito pro Paulo Pezzolano o que ele acha a respeito dos jogadores e por que eles não estão tendo uma sequência maior aqui no Cruzeiro. O Nonoca e o Marco Antônio, que chegou inclusive a serem titulares em algumas partidas aqui pelo Cruzeiro. Quero falar também com vocês sobre o caso envolvendo assim a venda de atletas e jogadores da base, quantos milhões o Cruzeiro faturou com algumas dessas negociações, onde o Globo Esporte fez um levantamento bem interessante que eu quero passar aqui para vocês. Quero falar também sobre um jogador que já teve passagens para alguns times do futebol brasileiro, como por exemplo o Fortaleza, o Palmeiras, e que inclusive vai estar livre no mercado nas próximas semanas, que é no caso de um jogador que estava na Ucrânia e tudo mais, que deve ficar livre de contrato. E para terminar esse vídeo, quero falar também com vocês sobre os destaques da Série B até aqui, onde o Cruzeiro lidera os rankings assim, dos times da segunda divisão, aparecendo em primeiro em vários quesitos que eu quero comentar com vocês no decorrer desse vídeo. Mas só antes de começarmos a pedir para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 32 mil inscritos e 300, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Falando também em se inscrever, pedir para se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News, que está aparecendo aqui no card agora e também no primeiro link aqui na descrição do vídeo. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite, tá? O primeiro vai para o Erison Alves, ele que foi o segundo a comentar no vídeo. Valeu demais, Erison, tá sempre aqui acompanhando os vídeos também. E o segundo salve vai para o Dinei, que é lá de Ipatinga, Minas Gerais. Muito obrigado também, Dinei, um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, que possivelmente hoje vai sair no máximo até às 6h15, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. E só antes de irmos para as notícias, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito do patrocinador do canal, que é no caso da BR4Bet, casa de apostas esportivas, que assim, tá com vários jogos bem interessantes nessa sexta-feira, como por exemplo Inter de Milão e Salernitana no campeonato italiano. Temos também Alavés e Sevilha, enfim, com alguns pagamentos bem interessantes, como eu deixei aqui aparecendo na tela para vocês, e que agora com esse patrocínio com o Cruzeiro News, você apontando seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou fazendo seu registro pelo link aqui embaixo na descrição, você vai ter 100% do valor do seu primeiro depósito. Então vai lá, dá uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar falando com vocês sobre o Lucas Ventura e o Marco Antônio, onde o Paulo Pezzolano foi perguntado no decorrer dessa semana por que os jogadores não estavam fazendo mais parte do time relacionado para as últimas partidas, atletas que até chegaram a fazer algumas partidas como titular e acabou meio que sumindo do Cruzeiro recentemente, que assim, teve uma matéria bem interessante do Globo Esporte, onde o Paulo Pezzolano admitiu que eles são bons jogadores, mas precisam melhorar, até porque dois atletas que não estão tendo uma sequência absurda aqui pelo Cruzeiro. Para você ter uma ideia, ambos ficaram fora da lista de relacionados na partida contra o Vila Nova e também contra o Sergipe pela Copa do Brasil. Enfim, quando ele foi perguntado em relação a isso, ele falou o seguinte, abre aspas: estive falando com eles quando começamos e eles precisam melhorar o posicionamento, principalmente o posicionamento em campo, está dentro da rotação, mas se eles seguirem melhorando, evoluindo, são jogadores que têm bom futuro, fecha aspas. Então o Paulo Pezzolano deixando claro que são atletas que fazem parte do elenco do Cruzeiro, que possivelmente vão ter uma sequência, mas precisam melhorar, principalmente alguns quesitos assim de posicionamento, principalmente ali pelo Marco Antônio, é um cara que já jogou bem mais ofensivo, com o Luxemburgo chegou a jogar como volante, inclusive, então não é fácil, sem dúvidas, essa adaptação. Tem até uma diferença em relação à idade, o Marco Antônio tem apenas 20 anos de idade, começou a ter mais chances por agora, começou a jogar primeiramente como profissional em 2020, teve uma sequência um pouco melhor na reta final do Brasileirão do ano passado, e a expectativa para esse ano era de que ele teria até mais oportunidades, quem sabe até mesmo não sendo o titular. Não foi o que acabou acontecendo, e o Marco Antônio nesse ano aqui pelo Cruzeiro fez apenas 2 partidas até aqui. O Lucas Oliveira, que no caso Lucas Ventura, no caso, estou confundindo com o zagueiro. Enfim, ele que chegou no Cruzeiro na categoria de base, fez algumas partidas em 2017 com o Mano Menezes ainda, mas é um jogador que acabou sendo emprestado para o Sport, para o Boa Esporte, e ficou rodando vários anos antes de voltar ao Cruzeiro no ano passado, e até que teve algumas partidas bem interessantes. Um jogador que jogou vários jogos com o Luxemburgo na temporada passada como titular, e nesse ano também é um cara que eu gostaria de ver mais frequentemente em campo, já demonstrou ter bastante potencial. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Marco Antônio e também do Lucas Ventura. Acho que eles merecem mais oportunidades, quem merece ser titular, enfim.
deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Mas o assunto importante, que é no caso uma matéria do Globo Esporte falando sobre o ranking dos times da Série B, que mostra assim, quais times estão melhor nesse ano de 2022. Eu até fiquei bem surpreso em relação aos números dessa parcial, onde mostra o Cruzeiro como o primeiro desse ranking, contando vários fatores, como por exemplo aproveitamento, gols marcados, gols sofridos, que o Cruzeiro é o primeiro em relação a esse quesito, e também primeiro em relação a vitórias e aproveitamento nos jogos, que o Cruzeiro tem um aproveitamento próximo dos 82% nessa temporada. O Cruzeiro perdeu apenas um jogo dessas 9 primeiras partidas com o Paulo Pezzolano. Além disso, é o primeiro em relação à defesa, o time que menos sofreu gols até aqui, com apenas 6 gols sofridos e 19 gols marcados. Um número aí sem dúvidas bem interessante, uma média de 2 gols por jogo. Então assim, você mostra que o setor ofensivo do Cruzeiro está muito bem encaixado nesse ano de 2022. Outro time que teve um bom início de temporada é o Vasco que tinha até muitas dúvidas, né, em relação ao que seria nesse ano, principalmente antes dele ser comprado, pegado um empréstimo de 700 milhões de reais, mas até que teve um início bem interessante, e um dos principais jogadores dele é o Raniel, que já teve passagens aqui pelo Cruzeiro. Nesse ranking fecha os top 4, o Cruzeiro, na sequência Vasco, Grêmio e também o Brusque, que teve um início bem interessante desse ano. O Grêmio acabou caindo na Copa do Brasil, né? É um time que nas últimas 3 partidas perdeu as 3, então por conta disso não está numa fase muito boa, mas começou a temporada muito bem. Enfim, até vale ressaltar que os times da Série B em relação à Copa do Brasil foram muito mal até aqui. Para você ter uma ideia, nessa primeira fase da Copa do Brasil, 9 times da segunda divisão já foram eliminados. Então isso mostra que tem alguns times aí que vai realmente brigar pelo acesso nesse ano, que já estão muito fortes, e outro que ainda vem ainda se estruturando, né, nesse início de estadual. Claro que só teve 9 partidas, 10 partidas até aqui, então não dá para ter uma grande avaliação, mas já fico muito feliz em ver que o Cruzeiro é o primeiro em relação a esse ranking, e espero que na Série B seja essa mesma coisa, né? O Cruzeiro terminando em primeiro ali, já estou muito feliz conquistando, no caso, o acesso finalmente de volta para a Série A. Mas o assunto importante é, no caso, envolvendo assim, a venda de atletas de jogadores da base e quantos milhões o Cruzeiro já faturou até aqui. Eu quero falar com vocês sobre algumas cifras e também jogadores que o Cruzeiro manteve percentual. Onde uma matéria do Globoesporte.com fez alguns levantamentos importantes, como por exemplo, recentemente com essa venda do Thiago para o Ludogorets da Bulgária, o Cruzeiro chegou a 11 jogadores vendidos nos últimos 2 anos que foram revelados pela categoria de base. Claro que nem todos esses foram vendidos por valores que o Cruzeiro pegou alguma coisa, foram negociados com o Cruzeiro cedendo percentual ou algo nesse sentido, que assim, o Cruzeiro até mesmo nessa matéria enfatizou bastante a busca por valores muito maiores, até porque até aqui grande parte das negociações foram ali de 3 milhões e meio, no máximo 7 milhões de reais, que foi aquela venda do Kaká. Foi vendido por 10 milhões e 700 mil, mas o Cruzeiro só tinha 70% e ficou com 7 milhões de reais. E ainda tem algumas outras negociações, como por exemplo o Stênio, lá do Torino, da Itália, onde o Cruzeiro emprestou o jogador por 600 mil reais, e naquela ocasião o Cruzeiro fixou os seus direitos caso a equipe da Itália tenha interesse de comprar ele por 12 milhões de reais. Então quem sabe o Stênio não seja comprado, aí seria um valor bem mais interessante. Sem sombra de dúvidas, esses 12 milhões de reais aí seria a maior transferência de jogadores da base nos últimos 2 anos, revelados aqui na Toca da Raposa. Então, você vê que o Cruzeiro bateu muito nessa tecla de ter jogadores vendidos por valores bem baixos. Teve o Caio Rosa também, por 3 milhões de reais. O Maurício envolvendo aquela negociação com o William Potker. O Cruzeiro acabou perdendo bastante percentual dele. Hoje só tem 30%. E assim, uma troca envolvendo o William Potker e mais 1 milhão de reais. Teve algumas outras negociações com o Cruzeiro mantendo o percentual. Que isso eu acho interessante. Até mesmo recente manteve o percentual do Thiago. Manteve aqueles percentual quando o Ederson, o Jadson e o Fabrício Bruno saíram aqui do Cruzeiro, que teve uma rescisão de contrato unilateral. O Cruzeiro mantendo o percentual desses jogadores. Ainda teve também recentemente, no final do ano passado, o Vitor Eudes, e também que o Cruzeiro manteve um percentual. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quem que você vê dessa nova safra, né, de jogadores da base do Cruzeiro. Quem sabe o Vitor Roque, o Daniel Júnior, jogadores que estão tendo uma sequência maior e que podem render, sem sombra de dúvidas, num curto prazo, né, uma transferência maior. Quem sabe ali do Cruzeiro passando dos 20 milhões de reais numa negociação que tem muito tempo que isso não acontece. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Felipe Pires, jogador que ponta
de 26 anos de idade, onde foi uma sugestão inclusive do Renato, meu amigo lá do Camarote Esportivo, que tem canal também aqui no YouTube, onde ele destacou que o jogador vai ficar livre no mercado, atleta que atuava lá no Dnipro da Ucrânia, chegou nessa temporada, nem fez estreia por lá, que já retornou ao Brasil e deve ter o seu contrato suspenso nos próximos dias e sem dúvidas vai ter alguns times do futebol brasileiro interessados na sua contratação. É um jogador revelado na categoria de base do caso do Red Bull Brasil, que tinha uma parceria com a Red Bull e foi jogar em alguns times do futebol europeu, como por exemplo o Red Bull Salzburg, que é lá da Áustria. Teve algumas passagens também pelo Frankfurt da Alemanha, no time B, além também, por exemplo, no Hoffenheim, vários times ali da Alemanha. Teve alguma sequência ou outra, quando ele era bem promissor ainda, com 21 anos de idade, mas acabou que não conseguiu uma boa sequência por lá. Foi emprestado inclusive ao Palmeiras em 2019, chegou com muita expectativa, mas acabou que não deu muito certo, fez apenas 16 jogos naquele ano e um gol marcado, emprestado pelo Hoffenheim da Alemanha, e logo depois foi repassado ao Fortaleza na reta final do ano, onde fez 11 partidas, um gol e uma assistência. Voltou ao futebol europeu, que até que foi interessante. As últimas 2 temporadas ele jogou pela equipe do Moreirense lá de Portugal e teve números razoáveis. Por exemplo, na temporada passada 23 jogos, um gol e 2 assistências, e em 2020 e 2021 28 partidas, 4 gols marcados e 2 assistências. Números até que razoáveis. Se fosse um atacante central seria um número bem baixo, né? 28 jogos e 4 gols marcados, mas por ser um ponto até que está razoável. É um cara com bastante velocidade e que é para um setor que o Cruzeiro precisa, né? Um ponta direita, um ponta esquerda, que o Cruzeiro já deixou claro, até o Ronaldo mesmo já falou isso, que o Cruzeiro busca pelo menos mais um jogador para essa posição no mercado, e que não está nada fácil, ainda mais encontrar um jogador jovem nessa posição, rápido, veloz e tudo mais, por um preço bem acessível. É claro que o salário dele não seria baixo, não acho que ele ganharia menos do que 100, 150 mil por mês, mas quem sabe ele estando livre no mercado, até mesmo pode ter um potencial de venda no futuro, não seja uma boa oportunidade aí para o Ronaldo ver o jogador Felipe Pires, que poderia ser uma boa alternativa para jogar aí de ponta direita no Cruzeiro em 2022. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador e se você acha que ele poderia ser uma boa para o Cruzeiro ou não. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito assim, do mercado da bola do Cruzeiro, dou alguma atualizada ali sobre jogadores que podem chegar, que podem sair, e outro onde eu falo sobre um acordo que o Cruzeiro fechou com um bilionário lá da Bulgária. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!